Fala galera, essa é a questão de número 7, tá? Então vou pedir para que vocês façam o mesmo esquema de pause, tenta fazer depois de volta no play. E muita atenção porque essa questão aí é tudo uma questão de perspectiva, assim. Tenta olhar essa figura de uma outra maneira a qual ela foi apresentada. Vai lá, pausa aí. Pois bem, eu até vou fazer o uso da apostila em si para que a gente veja essa figura originalmente que foi dada, que foi essa aqui, tá? E a questão ela falava sobre esse cubo, ele dava algumas medidas pra gente. Ele falava que o valor numérico de cada aresta de um cubo era 2. Então, por exemplo, na nossa figura aqui, essa aresta vale 2, esse tamanho aqui vale 2. E mais, ele falava que P e QR são pontos médios de 3 arestas, né? Então significa que essa distância aqui vai valer 1, assim como essa distância vale 1 também, essa aqui vai valer 1, porque tudo ponto médio, tá dividindo 2, 1, 1. Show? Tá. Outra parada, é o que ele pede, né? A razão entre ele fala que depois secciona, tá? Por parte, Kaique. Um plano passando pelos pontos P e QR secciona o cubo, né? Como se fosse a faca aqui cortando na diagonal. Beleza? Cortando, passando por P e QR. A razão entre o volume do sólido menor e o volume do cubo é sólido menor porque, na verdade, vai sobrar uma parte boa do cubo, que não é mais cubo, e vai sobrar essa pirâmide, que é o que a gente está estudando, né? E aí a pirâmide é o sólido menor. Show? Por que eu sei que é uma pirâmide, olhando assim? Tanto de cima é uma pirâmide, quanto se você mudasse, aí foi o que eu desenhei aqui, você poderia ter a mesma sensação. Ou pelo menos acessar essa sensação que é de olhar esse mesmo desenho, tá? Né? Tem um biquinho aqui, né? Uma truncadinha aqui nessa pirâmide. E aí colocando o seguinte, tenta colocar como base esse triângulo aqui, ó. Tenta imaginar isso, que a base, P para dentro, R, P para dentro, R, é essa aqui, ó, P para dentro, R. Sacou? Então, por exemplo, isso aqui, eu já posso te confirmar, mas isso aqui vai valer raiz de 2. Porque isso aqui é como se fosse a diagonal de um quadrado de lado 1. Lembra que a gente falou de diagonal de quadrado, essa história toda? Agora, aqui no fundo, por exemplo, a gente vai poder usar a informação de que aqui vale 1, né? Assim como aqui, ó. Que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, eles aqui. Tá. Qual vai ser a altura? E é por isso que eu já joguei aqui. Eu vou te explicar daqui a pouco por que eu fiz essa figura. Mas a altura vai ser isso aqui, né? Como se aqui estivesse em pé. Sacou? Então, vendo isso aqui em pé, quanto vale isso? A altura também vale 1. Eu fiz isso, galera, pelo seguinte, não que aqui tivesse, não que aqui não seja uma pirâmide, olhando daqui de lado, de fato é, né? É uma base PQR, é um triângulo, inclusive triângulo equilátero, e a altura, só que eu acho que a altura que seria mais difícil de calcular, justamente porque a altura é uma coisa que a gente não tá vendo, né? Da nossa perspectiva daqui, esse vértice cai exatamente, né? A altura tá exatamente embaixo dele, para cair no centro ali, no ponto de gravidade do triângulo PQR. Então, para não ter justamente esse desdobramento que é até mais difícil de se convencer, digamos assim, eu coloquei ele de lado, que eu me aproveito justamente desse ângulo de 90. Sério que aí que tem 90? É, porque é um cubo, né? Então, e tem vários 90, né? Tem o 90 nesse plano aqui e ainda tem o 90 nesse plano aqui. Sacou? Então tem uma série de ângulos de 90 graus que vão ajudar a gente bastante. Por exemplo, ajudaria se a gente sabe que aqui é 1 e aqui é 1, isso aqui vai valer raiz de 2 na hora do Pitágoras. A altura também vale 1. Então eu vou colocar aqui, a altura vale 1. Lembrando, para calcular o volume desse sólido, seria o volume da pirâmide, né? Então, como o volume do sólido é o volume da pirâmide, o volume da pirâmide a gente sabe calcular, né? O volume da pirâmide é sempre 1/3 da área da base. Vamos lá. A área da base vai ser a área desse triângulo. Mas como ele é um triângulo retângulo, é só fazer 1 vezes 1, né? Porque aqui é né? Se você considerar aqui que é a base, aqui é a altura e vice-versa, né? Considerar que base aqui é a altura. Eles são perpendiculares entre si. Então seria a área da base 1 vezes 1 sobre 2, porque é base vezes altura sobre 2, esse triângulo, vezes a altura que é 1, né? Uma porção de 1. 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1 mesmo, sexto, tá? A unidade, eu vou dar uma colada aqui porque eu não lembro, ele nem é unidade, então vai ficar unidade de volume mesmo. Não tem problema, até porque a gente vai fazer uma divisão depois, porque ele pergunta a razão do volume do sólido menor e o volume do cubo. O volume do cubo, galera, acho que é uma parada mais de boa da gente determinar até de cabeça, né? Lembra que era a aresta ao cubo? Então, como a aresta vale 2, isso aqui vai dar 8 unidades de volume. Bom, só deixar sem unidade também, mas para a galera que é específica ter essa atenção nas provas discursivas. O volume do sólido, então, em relação... É isso que ele pediu nessa ordem? A razão entre o volume do sólido menor. Isso, o sólido menor está aqui, e esse aqui é o volume do cubo. Aí uma fração dividida por uma outra fração repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Como aqui é 8, ou seja, 8 sobre 1, o inverso vai virar 1/8.
Então, na real, 1 sobre 6 vezes 8, 48. Então, o volume do sólido é 1,48 avos, que é na letra A. 1,48 avos do cubo. Beleza? É isso, gente. Valeu.